Milionário disfarçado de pobre, a verdade chocante que surpreendeu a faxineira. Saiba agora. A luz do sol filtrava-se através das janelas sujas da antiga mansão, dando um ar de mistério ao local. Era ali que a faxineira Luísa trabalhava, mas, naquela manhã, algo estava estranho. Ao entrar, ela percebeu um cheiro inexplicável de dinheiro novo misturado ao pó. O lugar parecia tão abandonado quanto as promessas de quem já passou por ali. O que poderia haver dentro, que transformava o lar de uma pessoa comum em um cenário de filme? Enquanto Luísa desinfetava as superfícies, seus olhos pousaram em um retrato empoeirado na parede. Ele mostrava um homem de terno impecável, sorriso largo, mas com um olhar que parecia esconder uma vida inteira de segredos. De repente, uma porta se abriu com um rangido ensurdecedor, e Luísa bateu o coração. Onde estava sua patroa? Por que tudo estava tão silencioso? Lembre-se, silêncio e mistério andam de mãos dadas. No fundo da casa, barulhos estranhos começaram a ecoar, como se alguém estivesse se movendo furtivamente. Luísa, com o sangue gelado, seguiu o som. O frio na espinha era inegável. O que ela poderia encontrar? Seria um ladrão? Ou algo bem pior? A tensão era palpável, e a atmosfera tornou-se elétrica. A cada passo, um nó na garganta apertava mais. Ela parou, respirou fundo e empurrou a porta que dava para o antigo escritório. As paredes estavam cobertas de documentos, mas o que mais chamou sua atenção foi uma maleta de couro escuro, semi-aberta, exibindo uma pilha de dinheiro. Era uma cena digna de um filme policial. O que um homem aparentemente simples, que vivia naquele casa velha, estaria fazendo com tanto dinheiro? O coração de Luísa pulou. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o rosto pálido, ela olhou em volta, esperando por uma resposta que nunca chegaria. O silêncio era ensurdecedor, e o tremor em suas mãos a deixava em pânico. O que esse homem realmente estava escondendo? Respirações rápidas e pensamentos acelerados inundavam sua mente. O que aconteceria se alguém entrasse e a pegassem ali? E se ela estivesse prestes a descobrir algo que poderia mudar sua vida? Um clique chamou sua atenção. Virando-se rapidamente, seus olhos se encontraram com uma sombra na porta. Era ele, o homem do retrato, naquela mesma roupa que usava na foto, mas os traços de seu rosto estavam mais desgastados. Com um sorriso enigmático nos lábios, ele perguntou: Você está pronta para saber a verdade? O que essa verdade poderia ser? Uma reviravolta surpreendente estava prestes a acontecer, e Luísa se perguntava se conseguiria encarar o que viria a seguir. Luísa congelou, o olhar fixo no homem que a observava com um ar de expectativa. O rosto dele, uma mescla de autoridade e desespero, parecia implorar por compreensão. O clima no escritório estava tenso, como se o ar tivesse sido cortado com uma faca. A verdade? Ela repetiu, a voz quase um sussurro, enquanto o coração pulsava freneticamente no peito. Ele deu um passo à frente, a luz da janela iluminando seu rosto de maneira estranha, quase como um halo. Você não sabe quem eu sou, nem o que realmente significa esta mansão. Ele gesticulou em direção à maleta, mas Luísa sentiu que havia algo mais ali, algo que transcende a grana empilhada. Então me diga. O que está acontecendo? A pergunta escapuliu de seus lábios, um misto de curiosidade e medo dominando o tom. A luz do sol quase parecia falhar, lançando sombras dançantes nas paredes como se estivesse refletindo a inquietação que preenchia o ambiente. Ele respirou fundo, seu olhar fixo na maleta. Estou fugindo, de algo muito maior do que você pode imaginar. Este dinheiro não é meu, Luísa. Ele pertence a pessoas perigosas. As palavras saíram entrecortadas, e o pânico em seus olhos se intensificou. Eu sempre fui apenas um homem comum,
mas me envolvi em um esquema que não deveria ter. Agora, eles estão atrás de mim. O cérebro de Luísa disparou. As histórias que ela escutara sobre criminosos em sua vizinhança passaram por sua mente. Essa casa simples que a acolhia todas as semanas agora parecia um labirinto de segredos e mistérios. E o que isso tem a ver comigo? A pergunta lhe soava mais como um grito interno. Por que você está aqui? Por que preciso de ajuda? E você pode ser a única que pode me salvar. Ele olhou diretamente nos olhos dela, sua sinceridade era palpável. Se eles me encontrarem aqui, não hesitarão em eliminar qualquer um que estiver ao meu redor. E você não quer estar no meio disso. Luísa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era um dilema, a vida que levava na rotina monótona e segura ou uma aventura que poderia custar sua vida. Uma parte dela queria correr, gritar, se afastar daquele homem e da maleta. Mas outra parte se sentia atraída pela adrenalina da história e pelo desafio que se apresentava. O que fazer? A mente dela funcionava a 1000 por hora. E se ela não fizesse nada? O homem poderia ser inocente. Ou não. O que ela sabia? Lembrou-se de quantas vezes sonhou em sair da pobreza, em ter uma oportunidade. Essa era a chance? Mas a que custo? Luísa. Ele a interrompeu, sua voz agora suave, quase como uma súplica. Você precisa decidir agora. Eles não podem nos encontrar aqui. O tempo está acabando. Os ruídos da casa, os ecos das sombras dentro dela, pareciam aumentar em intensidade. O que ela deveria fazer? Como se afastar do perigo e, ao mesmo tempo, não deixar uma oportunidade escapar? Enquanto as dúvidas a dominavam, um barulho vindo da entrada da casa congelou seu sangue. Alguém estava chegando. Luísa e o homem trocaram olhares nervosos, sabendo que o tempo havia se esgotado. O que vamos fazer agora? Seu coração disparava, e antes que pudesse receber uma resposta, a porta do escritório se abriu com um estrondo. Pare tudo! Uma voz autoritária ecoou na sala, e a silhueta de uma figura imponente entrou, interrompendo aquela frenética troca de olhares. O que aconteceria a seguir? Luísa teria mesmo que enfrentar seu destino? Luísa mal teve tempo de processar a presença imponente do intruso. Sua mente se contorceu em busca de uma rota de fuga, mas as pernas pareciam coladas ao chão. A figura do homem na porta, um policial, emanava uma aura de autoridade que era embalada por um misto de ansiedade e determinação. Está tudo bem aqui? Ele olhou fixamente para o homem ao seu lado, as sobrancelhas franzidas em desconfiança. Foi só um desentendimento, oficial, disse o homem que estava com Luísa, tentando aparentar uma calma que não possuía. Mas a insegurança em sua voz entregava que a situação estava irreversivelmente tensa. O que você está fazendo nesta casa? O policial cortou, sua voz firme como aço. Luísa podia sentir o suor escorrendo pela sua têmpora. Cada segundo se arrastava, e o silêncio entre eles se tornava ensurdecedor. Eu só estou aqui para resolver um assunto pessoal, o homem tentou argumentar, mas a inquietação em seu olhar só aumentava. A atenção do policial se voltou para Luísa, e seu olhar penetrante a pressionou de maneira quase física. E você, moça? O que faz aqui? A pergunta o fez sentir um nó na garganta. Como responder a uma situação que parecia tão absurda? As opções escasseavam. Eu sou faxineira, Luísa se apressou a responder, a voz falhando um pouco. Estou fazendo algumas limpezas. É só isso. Limpezas nessa casa gigante às 3 da tarde? Belas horas para trabalho, não? O tom sarcástico do policial não tinha espaço para brincadeiras. Luísa desejou que o chão se abrisse e a engolisse. O que era para ser um dia normal se transformou em um pesadelo. Eu estava ajudando ele, Luísa se defendeu, um fio de coragem tornando-se visível no escuro de seu abismo de medo. Ele é meu cliente. Não temos nada a esconder. Mas o homem ao seu lado pareceu se estremecer. Você não entende, Luísa, eles estão esperando. O tempo não está do nosso lado. Os olhos dele brilharam com um tipo de terror que fez a adrenalina de Luísa disparar. Silêncio!
O policial se aproximou, como um lobo a rondar sua presa. Então você sabe quem é esse homem? Você está com ele de livre e espontânea vontade? Pode confiar nele? A mente de Luísa viajava nas respostas, mas seu estômago se revirava. E se o policial estivesse certo? E se aquele homem a tivesse enganado? A condição na qual estava a fazia pensar em sua segurança e em como uma decisão errada podia significar o fim de tudo. As palavras saíram como um fio de espinho. Acho que posso ajudar. O que tinha acabado de dizer? Uma parte dela queria gritar que estava errada, mas outra queria manter a chance que lhe havia sido dada, mesmo com seu coração cercado por sombras. Boa escolha, o policial interrompeu, como se houvesse escutado seus pensamentos. Façam as malas. Estou levando vocês dois. Há um lugar seguro que fica longe de problemas. E nessa casa, eles estão observando cada movimento. Sem entender exatamente o que isso significava, Luísa só pôde acenar e capturar o olhar do homem, que agora transparecia tanto medo quanto esperança. Ao mergulharem na incerteza do futuro, a porta do escritório se fechou atrás deles, como se marcasse um novo capítulo na vida da faxineira. Ainda mais segredos nessa história do que você pode imaginar, o homem murmurou enquanto eles se moviam em direção à saída. Enquanto Luísa saía da casa, o peso da maleta ainda ecoava em sua mente. O que realmente estava acontecendo? O que mais havia naquela história sinistra? A noite apenas começava e segredos mais obscuros pareciam estar à espreita nas sombras. O ar gelado da noite envolveu Luísa como um manto sombrio enquanto ela e o homem caminhavam apressadamente em direção ao carro policial. Cada passo parecia uma eternidade, e o coração de Luísa batia descontroladamente. O rosto do homem ao seu lado estava pálido, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e expectativa. Vamos logo, o policial apressou-se, abrindo a porta do veículo. Se não formos rápidos, eles poderão encontrar vocês. As palavras ecoaram na mente de Luísa. Quem eram eles? Por que estava em perigo? Uma série de perguntas fervilhava dentro de sua cabeça enquanto ela subia no assento de trás, lado a lado com um homem que parecia saber mais do que estava comunicando. Você precisa me dizer o que está acontecendo, sussurrou Luísa, a voz trêmula. Quem são eles? O homem olhou para trás, cercado pela escuridão e pelo brilho das luzes da cidade ao longe. É complicado, mas basta dizer que eles não são quem parecem ser. O que importa agora é que você tomou a decisão certa ao me ajudar. Luísa franziu o senho, incapaz de absorver tudo. Certa? Você está me chamando de certa num momento como este? A raiva e a confusão explodiram em sua voz. Eu só queria um dia normal. E quem disse que a vida é normal? O homem respondeu com um tom amargo, como se estivesse refletindo sobre as próprias escolhas. A maioria de nós vive em uma mentira. Você faz uma faxina, mas e nós? O que fazemos para limpar nossas próprias histórias? O policial ouviu, sua expressão impassível. Ele parecia mais alerta do que nunca, como se os sons distantes de motores e passos apressados tivessem chamado sua atenção. Fiquem quietos. Alertou, olhando pelo retrovisor. Vamos sair de cena rapidamente. O carro acelerou pelas ruas desertas. Luísa se sentia num turbilhão, seu mundo estava se desfazendo e ela mal conseguia discernir em quem confiar. O homem ao seu lado não parecia um criminoso, mas a maneira como era tratado pelo policial fazia Luísa sentir um frio na espinha. Foi enquanto procurava por respostas que Luísa notou algo ao longe. Um carro escuro, um SUV com janelas escuras, começou a segui-los. A tensão no ar foi palpável, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Acho que estamos sendo seguidos, disse Luísa, o pânico transparecendo em sua voz. Segurados, eles estão perto, o homem disse, seu sorriso desaparecendo, e a desconfiança tomou conta de seu olhar. Precisamos de um plano. Se eles nos alcançarem, não haverá como sair dessa. O policial apertou o volante, aumentando a velocidade na tentativa de despistar o veículo que parecia ter aparecido como uma sombra. O som do motor rugindo intensamente e a luta contra o escuro se tornaram uma sinfonia aterradora.
O carro atrás começou a encurtar a distância, e Luísa sentiu o estômago embrulhar. Estamos indo para um lugar seguro. O policial gritou, mas o desespero em sua voz fez Luísa duvidar. Confie em mim. Mas como confiar? Enquanto Luísa olhava para a escuridão que se aproximava, uma única pergunta ecoou em sua mente. O que você realmente esconde, homem? O que mais havia por trás daquela fachada inconfundível? E com essa questão, a noite prometia mais revelações do que Luísa estava pronta a enfrentar. A luz dos faróis do SUV atrás brilhou intensamente, e o terror tomou conta do ar. O que aconteceria se eles fossem alcançados? O que ela realmente tinha se metido? A tensão no carro era sufocante, e a linha entre a verdade e a mentira começou a se desfazer, assim como o que seria sua vida daqui para frente. Os pneus do carro pareciam gritar em protesto enquanto o policial acelerava cada vez mais, contornando as esquinas como se a própria vida deles estivesse em jogo. Luísa agarrou o banco, o coração batendo acelerado, uma adrenalina desconhecida inundando seu corpo. O SUV escuro se aproximava, deixando a ansiedade abarrotar seus pulmões. Era como se a própria escuridão estivesse se espreitando por trás das sombras, aguardando seu momento. Mais rápido! Luísa gritou, quase sem voz, enquanto a imagem do carro perseguidor ganhava contornos mais claros em sua visão. Cada vez mais nítido, a ameaça parecia ansiosa para alcançá-los. O plano! O homem ao seu lado quase gritou, seus olhos eletricamente vazios de calma. Precisamos trocá-los. Confie em mim, há uma saída. A saída para onde? A incredulidade se misturou ao medo dentro de Luísa, mas a expressão dele era uma mistura de certeza e desespero. Você não vai me deixar aqui, vai. Se você realmente quer entender, precisa confiar. As palavras dele eram um fio de esperança, mas também um convite ao desconhecido. O policial arriscou um olhar pelo retrovisor e seus olhos se alargaram. Seguradores à vista? Ele acelerou mais, a linha da cidade desfocando na velocidade. O câmbio engatou em um estalo brusco. Isso vai ficar feio. Na sequência, o SUV se aproximou ainda mais, os faróis inundando o interior do carro com uma luz ofuscante que quase cega. O homem agitou-se em seu assento, se inclinando mais perto de Luísa. Quando eu disser, você se jogará para o lado e fará de conta que foi atingida. Isso vai confundir eles por um segundo. Um segundo é tudo o que precisamos. Está louco? Luísa sussurrou, a repulsa quase fazendo sua cabeça rodar. Não havia nada que a tivesse preparado para esse tipo de situação. É mágico que pode acontecer em um dia normal, não? Ela queria acreditar que tudo ia passar, que tudo voltaria à normalidade. Mas aquele momento a estava desafiando a abrir mão dos seus medos e abraçar o desconhecido. Se você não fizer isso, eles vão pegar você e eu não posso deixar isso acontecer. A urgência dele foi a gota d'água que fez Luísa sentir a realidade apertar. Ouvindo o ruído crescente do SUV se aproximando, Luísa assentiu, ainda balançando a cabeça em negativa. O policial revirou o volante para desviar de um carro e foi nesse instante que a verdade explodiu. Luísa viu seu reflexo nas janelas. Quem ela realmente era naquele momento? O que ela estava disposta a sacrificar para sobreviver? O que a havia levado a confiar em alguém que parecia tão perigoso? Agora! O homem gritou, e em um movimento brusco, Luísa lançou-se para o lado, lembrando de cada momento normal que teria perdido se a vida tivesse seguido sem surpresas, como sua rotina. O impacto foi imediato e forte, o carro fez uma curva. À medida que ela se jogou, o carro policial freou, e a realidade se distorceu. Luísa ouviu o estrondo e depois um silêncio quase ensurdecedor. Um nó se formou em sua garganta. O que tinha acontecido? O carro policial girou, e a visão dela ficou embaçada. Olhando para cima, Luísa viu o homem jogado no chão. Ele se arrastou, um movimento que parecia uma dança frenética de sobrevivência. Levanta! Gritou. Vamos! Antes que ela pudesse responder, sirenes cortaram a serenidade da noite, um eco de esperança e pavor ao mesmo tempo. Luísa piscou, a realidade começando a assumir forma. O que estava acontecendo?
À medida que as luzes da polícia se aproximavam, a natureza do homem ao seu lado começou a se revelar. E quando ele finalmente se virou, Luísa notou o brilho em seu rosto, um misto de alívio e tensão. E agora? O que fazemos? A primeira luz da manhã começava a aparecer, mas o verdadeiro terror ainda estava escondido nas sombras. A pergunta se fixou no ar, pesada como uma pedra. Eles estavam seguros, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Luísa sabia que a vida dela nunca voltaria a ser normal e, por instinto, pensou, quem era realmente aquele homem? A resposta estava mais perto do que tinham imaginado. Mas o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? Quando a sirene arremessou sua melodia estridente na escuridão, Luísa sentiu o corpo gelar. Suas pernas tremiam, um arrepio correndo pelo espinho enquanto o homem, de olhos fixos na direção oposta, começava a se arrastar mais rápido, arrastando ela para fora do alcance das luzes. "O que você está fazendo?" ela exclamou, a voz carregada de pânico. Ele não olhou para trás, concentrado em seus próprios instintos de sobrevivência. Surgiram dois policiais à frente, armados e com expressões severas. Eles se aproximavam enquanto Luísa hesitava. Não tinha certeza se deveria se entregar ou seguir o homem que parecia ter um plano obscuro. "Luísa, agora", ele berrou, puxando-a pela mão. Nesse momento, uma lembrança a atingiu com um impacto que quase fez seu coração parar, um rosto, um sorriso. "Mãe!" O pensamento a fez hesitar. A última vez que estivera tão perto do perigo, ela tinha prometido a si mesma que ficaria longe de situações como essa. O homem percebeu seu bloqueio e virou-se, seus olhos eram como chamas. "Acredite em mim. Não temos tempo para dúvidas." Instintivamente, Luísa correu. O pavor a empurrava, e assim que giraram a esquina, um estrondo ecoou. O SUV preto havia colidido com um carro parado, abatida como um trovão que parecia ecoar através da madrugada. Olhando para trás, Luísa viu fumaça subindo e o policial que parecia estar em pânico saindo do veículo. O homem puxou-a ainda mais para o lado, arrastando-a por um beco escuro. Havia um plano, mas ele foi para o brejo. Ele murmurou, a respiração pesada. "Eles não devem saber quem somos. Você ainda não me disse quem você é." Luísa estava ofegante, o medo e a confusão se misturando, uma sopa de sentimentos que a deixava paralisada. O homem respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma revelação. "Meu nome é Tomás. E eu sou alguém que tem muitos inimigos. Por isso precisamos sair agora." Ele respondeu, a voz tensa, mas insinuando algo a mais que ela não conseguia entender. "Como pode me pedir para confiar em você?" A cada palavra, sentia-se picotada por um fio de angústia. "Você me jogou no meio disso tudo, na verdade. Eu sei, e eu lamento." A frustração na voz dele era palpável. "Mas se você não acreditar em mim, vamos morrer." Luísa sentiu um nó se formar no estômago. O que ele tinha em mente? O que ela arriscava ao ficar ao lado dele, com as luzes das sirenes ainda iluminando o céu escuro? Luísa sabia que o tempo era curto. Ela olhou para ele, e os olhos de Tomás eram como poços profundos, cheios de segredos e desespero. Ele puxou-a para perto, e os lábios dele se moveram em um sussurro apressado. "Eu tenho um esconderijo. Vamos precisar de você para chegar lá." "Um esconderijo? O que você está escondendo de mim, Tomás?" As palavras saíram um fio de voz, mas a urgência no tom dele a fazia se sentir mais próxima, mais conectada. "Uma relação, um passado que pode nos derrubar." Ele respondeu, o peso de suas palavras quase a esmagando. "Assim que chegarmos, poderei explicar tudo, mas primeiro precisamos sair daqui." Enquanto o bang-bang das sirenes aumentava, Luísa percebeu que sua vida normal estava apenas a um passo de se desvanecer completamente. E, apesar do receio crescente, algo dentro dela começou a se agitar, a curiosidade mesclada ao medo. Estava diante de um abismo de incertezas. Ele hesitou, e no fundo, Luísa sabia que o futuro que uma vez considerou certo estava se dissolvendo na bruma. "Vem!" Tomás puxou-a mais firme, e antes que ela pudesse responder, uma sombra emergiu da escuridão.
Um homem surgiu, sua silhueta grotesca sob a luz da manhã crescente. Eu sabia que vocês estavam aqui, ele disse, com um sorriso ameaçador se espalhando em seu rosto, e eu justamente tenho o que vocês precisam. As batidas intensas no coração de Luísa trovejaram em sua mente, sabendo que novas verdades estavam prestes a ser reveladas e que talvez a vida que conhecia nunca mais fosse a mesma. O homem que surgira da escuridão tinha uma presença grotesca, como uma sombra que ganhará forma. Seu sorriso torto irradiava confiança, mas Luísa sentia que era apenas um disfarce para uma ameaça real. Tomás se colocou à frente dela, os músculos do corpo tensos, prontos para o que quer que estivesse por vir. Quem é você? Tomás exigiu, a voz carregada de desprezo. Eu sou Carlos, o homem respondeu, como se o nome pudesse fazer o mundo tremer. E eu estava esperando ansiosamente por uma reunião. Vamos, você sabe que não pode fugir do que está por vir. Luísa tentava processar aquela situação surreal. Carlos parecia conhecer Tomás muito mais do que deveria. Uma sensação fria percorria suas veias enquanto ela olhava de um para o outro, tentando entender os laços que os uniam. O que você quer com a gente? Luísa perguntou, a voz arrastada pela incerteza. Carlos deu uma risada baixa e sinistra. O que eu quero? Quero a verdade. E meus planos dependem de você, Luísa. A menção de seu nome fez seu estômago revirar. O que Tomás estava escondendo que a envolvia? O que você sabe sobre mim? Ela disparou, agora com raiva pulsando em suas veias. Eu sei mais do que você imagina, Carlos respondeu, os olhos brilhando como se estivesse diante de um espetáculo. Se vocês não se importam de perder tempo, precisamos discutir alguns pontos em particular, a herança que seu pai deixou. Os olhos de Luísa se arregalaram. Era como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre ela. Meu pai? O que você sabe sobre ele? A menção ao pai abria uma ferida antiga, mas ela estava pronta para lutar, para saber mais. Se você seguir meu plano, Luísa, vai descobrir muito mais do que imagina. E, claro, o que Tomás está tentando esconder de você, Carlos completou, um sorriso sacana se espalhando pelo rosto. No coração de Luísa, as peças começaram a se encaixar, mas a revelação deixava um gosto amargo. Você está mentindo. Meu pai não, ele não tinha nada. A negação estava em sua voz, mas ao mesmo tempo, a dúvida começava a tê-la. Tomás virou-se para Luísa, seus olhos preenchidos com uma mistura de preocupação e raiva. Ele está jogando com sua cabeça. Não escute essa coisa. A raiva dele mostrava que algo muito sério estava em jogo. É uma pena que você não confie em mim, Tomás, Carlos disse, fazendo uma pausa. Não quero que a situação se agrave. O relógio está correndo e vocês têm poucos segundos para decidir. O que será? A verdade ou a morte? Luís olhou ao redor. O beco era estreito, as paredes ao redor estavam sujas e desgastadas. As sirenes ecoavam ainda à distância, quase como um aviso do fim. Tomás se aproximou dela, a mão firme, mas os olhos nervosos. Precisamos ir, Luísa. Agora. Esse cara não é quem você deve ouvir. Mas a dúvida aumentava dentro dela. O que Carlos sabia? Que verdade era essa que poderia mudar tudo? As luzes da cidade começavam a parecer ameaçadoras, e o medo infiltrava seu ser. E se ela estivesse prestes a se perder em um jogo de mentiras, enquanto a verdade a aguardava feito uma serpente à espreita? Escolha logo, Luísa! Gritou Carlos, rompendo o silêncio pesado que se instalara. Você pode escolher o futuro ou a escuridão. O coração de Luísa martelava, e a angústia subia como um maremoto. O que ela faria? Seguiria Tomás, ou arriscaria tudo para ouvir o que Carlos tinha a dizer? A escolha que ela teria de fazer poderia selar o destino de todos ao seu redor. Rumo à verdade ou ao abismo, restava pouco tempo e menos respostas. O desespero já começava a tomar forma, e as opções escorregavam como areia entre seus dedos. E assim, no clímax da sua dúvida, a pergunta se impôs em sua mente: qual seria o verdadeiro preço da revelação? A próxima jogada no jogo já estava prestes a ser feita. A decisão parecia pesar toneladas sobre os ombros de Luísa.
Tomás estava a poucos passos dela, sua presença era uma âncora, mas a voz persuasiva de Carlos ecoava em sua cabeça, cada palavra afiada como uma lâmina. A tensão no ar era palpável, quase se podia ouvir os batimentos de seu coração em meio ao silêncio perturbador do beco. Luísa, precisamos ir. Tomás insistiu, o olhar fixo em Carlos, como se tentar enxergar o que se escondia por trás da máscara de ironia do homem. Mas Luísa estava paralisada. As lembranças de seu pai, os sussurros sobre um legado perdido, tudo isso girava em sua mente, formando um turbilhão de emoções. E, mesmo em meio ao caos, uma parte dela queria saber. Eu posso ajudar você a descobrir a verdade sobre seu passado, Luísa. Carlos interveio, a voz mais suave agora, uma sedução envolta em perigos. Seu pai não era o que você sempre achou que ele era. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Você não tem autoridade sobre meu passado. Luísa gritou, mas o coração já vacilava. Havia uma curiosidade que não podia ser ignorada, uma chama por trás do medo. A última vez que ouvirá o nome do pai foi em sussurros de vizinhos, sempre carregando uma aura de mistério e vergonha. Com uma simples palavra, eu posso te revelar tudo. E, convenhamos, isso vai criar um estrago enorme na vida de ambos, uma verdade que não deve ser ignorada, Carlos concluiu, as palavras flutuando no ar pesado. Tomás, em um impulso, avançou para Carlos, mas o homem apenas sorriu, mantendo-se firmemente em seu lugar. Não se preocupe, Tomás. Não é você que quero, mas ela. Lembre-se, a escolha é dela. A raiva se agigantou dentro de Tomás, mas Luísa notou a angustiante verdade em seus olhos. Ele estava tentando protegê-la, mas será que ele sabia como? Os dois já enfrentavam tantas tempestades, mas essa batalha parecia diferente. O que Carlos apresentava não era apenas um dilema, mas a possibilidade de um mundo novo para Luísa, um em que seu pai era mais do que um eco distante. E se for verdade? Luísa murmurou, se perdendo em seus próprios pensamentos. E se meu pai realmente deixou algo que pode mudar nossas vidas? Essa não é a resposta que você quer, Luísa. Tomás exclamou, sua voz um misto de desespero e determinação. Não se deixe levar por esse jogo. Mas Carlos, percebendo seu momento, deu um passo à frente, aproximando-se. E se eu te disser que a herança do seu pai poderia ajudar aqueles que você ama, poderia ser a chave para uma nova vida, uma nova liberdade? Seus olhos brilhavam com um brilho quase hipnótico. A dúvida batia com força em seu peito. Havia um risco imenso em ouvir Carlos, mas a ideia de um legado, uma possibilidade de descobrir mais sobre seu pai, quem sabe, até de reconstruir sua história, era uma tentação difícil de resistir. O beco parecia escurecer ainda mais conforme a decisão se aproximava. Seria o que Carlos disse verdade? E se toda essa trama fosse uma armadilha, uma maneira de manipulá-la ainda mais? Carlos estendeu a mão, como se oferecesse um pacto. A escolha é sua. O que você vai fazer, Luísa? Continuar nas sombras ou seguir o caminho da verdade? E assim, enquanto grossa camada de tensão envolvia cada um dos três, a escolha se tornava um peso insuportável. Vá, Luísa. Confie em mim. Tomás gritou, mas a verdade gritava do outro lado, envolta em promessas. O destino estava prestes a ser selado com uma única palavra. Então, no momento de maior expectativa, Luís olhou nos olhos de Tomás, em uma fração de segundo, decidiu, mas antes que pudesse pronunciar qualquer coisa, um grito rasgou o silêncio do beco, fazendo com que todos eles se virassem, o medo estampado em seus rostos. O que mais poderia ameaçar essa noite já tão conturbada? E assim, o jogo da verdade ou da escuridão tomava um novo rumo, e um novo perigo se aproximava, como um predador faminto, pronto para atacar. O grito cortou a atmosfera tensa como uma faca. Luísa, Tomás e Carlos se viraram ao mesmo tempo, os corações acelerados, a respiração presa. Na entrada do beco, uma figura se destacava na penumbra, suas feições distorcidas pela febre do pânico. Era Beatriz, a jovem vizinha que sempre parecia conhecer os segredos de todos. Seu olhar, normalmente descontraído, estava agora transbordando medo. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Precisamos sair daqui. Beatriz, o que houve?
Tomás perguntou, avançando até a menina. O olhar dela vagou de Carlos até Luísa, como se tentasse conectar as peças de um quebra-cabeça que parecia maior do que eles podiam imaginar. Eles estão aqui. Beatriz falou, a voz trêmula. Grupo de pessoas. Estão atrás de você, Luísa. Fui até a praça e ouvi eles comentando sobre você e seu pai. Eles querem algo que ele deixou. Aquelas palavras ressoaram como um golpe. O desejo de saber mais sobre seu pai agora vinha acompanhado do medo de consequências reais. O que ele teria deixado que atraísse tanta atenção? Para de brincar, Beatriz. A gente não tem tempo para isso. Carlos disse, com desprezo na voz. Ele se aproximou, tentando intimidar a menina. Você não sabe do que está falando. Não sei? Beatriz retrucou, o desafio se acendendo em seus olhos. Eu ouvi eles falando, Carlos. Encontraram pistas sobre um legado. E se vocês não se moverem logo, pode ser tarde demais. Luísa sentiu um frio na espinha. O passado de seu pai se tornava cada vez mais crucial, sua curiosidade agora rivalizando com um pavor palpável. Tomás, sem perder tempo, olhou para Luísa. Temos que ir imediatamente. Não podemos ficar aqui. Carlos, percebendo que a maré estava mudando, forçou um sorriso tenso. E se a informação que eu tenho sobre o passado dela for a única salvação? Que informação? Luís exigiu, sua voz às vezes firme, às vezes fraca, enquanto Beatriz lhe segurava a mão, como se a ligação entre as duas fizesse todo o peso do passado parecer um pouco mais leve. Os olhos de Carlos brilharam com uma luz estranha. Existem cofre e documentos detalhes que poderiam garantir segurança a todos você. Eles estão em um lugar que seu pai conhecia muito bem. Se for verdade que você é a única que pode acessar isso, outras pessoas não vão parar até que você esteja ao seu lado, seja o que isso significar. Uma onda de adrenalina tomou conta de Luísa, o desejo de desvendar sua verdade se misturava a um instinto de autopreservação. O que você está escondendo, Carlos? Tomás interveio, determinado e pronto para proteger Luísa a qualquer custo. Nesse momento, um som distante se destacou. Passos apressados ecoavam pela rua, cada vez mais próximos. A respiração dos três se acelerou, e o olhar furtivo de Beatriz se voltou para a saída do beco. Eles não vão parar. Precisamos decidir agora! Exclamou Beatriz, sua voz se elevando como um alarme. Vamos atrás do que é nosso! Declarou Luísa, mas a dúvida que havia se instalado na sua mente pesava como concreto. Olhou para Tomás, a necessidade de proteção dele vibrando na sua pele. E a linha entre a verdade e a traição começava a se desvanecer. A tensão crescia, cada detalhe se intensificando. Quando uma sombra distinta cortou o final do beco, um grito de desespero ecoou novamente, mas não era Beatriz. O mundo ali parecia estar em colapso, e a escolha que Luísa tinha que fazer se tornava cada vez mais estranha. O que ocultava o passado agora se revelava em pedacinhos de uma verdade cada vez mais distorcida. Mas a escolha teria que ser feita a qualquer custo. E enquanto a pressão aumentava, Luísa percebeu com uma clareza cortante que o destino não esperaria. A pergunta se tornava clara: qual verdade ela estaria disposta a abraçar, mesmo que isso significasse encarar as sombras do legado de seu pai? À medida que a figura indistinta avançava para o beco, o que seria a resposta dela em um instante fatídico? Porque nada nunca seria como antes. Luísa respirou fundo, sentindo o peso do mundo nas suas costas. A figura que se aproximava se destacava contra a luz da rua, e uma sensação de desespero a invadiu. Ao seu redor, as vozes se tornavam um eco distorcido, uma mistura de advertências e promessas. Olhando nos olhos de Tomás, ela viu a urgência refletida em seu rosto. A decisão estava ali, pulsando como um ponto de luz em meio à escuridão. Luísa, temos que ir. Agora. Ele a puxou, mas a dúvida a segurava como correntes. Tinha passado a vida toda vivendo um dia após o outro, sem coragem para decidir. Mas agora, algo dentro dela se acendia. Sua curiosidade sobre o passado de seu pai e o que realmente estava escondido naquele legado era uma chama que não poderia ser ignorada.
Seguir em frente ou se esconder? Ela questionou, as palavras escapando como um sussurro. Carlos parece saber algo que pode nos ajudar. Beatriz, com um olhar desafiador, interrompeu. Eu confio em você, Luísa. Vamos atrás do que é nosso. Suas palavras preencheram o espaço com uma determinação que Luísa não sabia que tinha. Era hora de agir. Está bem. Luísa finalmente decidiu, seu peito se enchendo de coragem. Vamos descobrir esta verdade de uma vez por todas. Virou-se para Tomás e Carlos, contatos recíprocos de incerteza e esperança. Precisamos nos unir. Carlos esboçou um sorriso calculado, percebendo que a balança havia virado a seu favor, enquanto o som dos passos crescia. Finalmente, uma resposta sensata, disse ele, alisando a gravata como se, de alguma forma, suas intenções fossem impecáveis. Agora, sigam-me, e eu os conduzirei até a verdade. Enquanto seguiam os passos de Carlos, a tensão pairava no ar. Luísa não podia se livrar da sensação de que cada esquina girava em um novo mistério, um novo segredo que poderia mudar tudo. O beco se tornava um labirinto, seus sentidos alerta para a possibilidade de serem perseguidos. Mas a determinação de Luísa mantinha focada. O que Carlos sabia sobre seu pai poderá ser útil? O legado, mesmo que obscurecido por sombras, começava a parecer uma porta que se abriria para um futuro diferente. Quando chegaram a uma pequena entrada com um letreiro gasto, Carlos parou. Aqui. O local onde seu pai planejara deixar os documentos, revelou, seu olhar dançando entre os três. Com um movimento rápido, ele empurrou a porta. O barulho ecoou parte da sua ansiedade. Ao entrarem, o ambiente era sombrio e empoeirado, coberto por uma última camada do passado. Luísa se sentia estranha, cada passo arrastando-a de volta ao que conhecia, mas a mágica de uma nova descoberta a mantinha viva. A emoção crescia, uma exuberância repentina. Se você está mesmo disposto a abrir essa caixa de Pandora, faça, porque não há como voltar atrás, sussurrou Tomás, sua voz grave reverberando na sala silenciosa. Carlos começou a revirar os objetos antigos em busca dos documentos. Luísa observou, seu coração batendo no ritmo frenético da expectativa e do medo. E se o que encontrassem fosse mais do que apenas um legado? E se a verdade os levasse a descobertas que nem podiam imaginar? Conseguimos! Carlos exclamou, seus olhos brilhando ao encontrar uma velha caixa de ferro. Ele parecia exultante. Aqui estão os segredos que seu pai guardou. Luísa aproximou-se, a curiosidade a consumindo. À medida que a caixa se abria lentamente, um feixe de luz se projetou, revelando papéis amarelados com letras envelhecidas. Sentindo o pulmão apertar, ela leu as bordas do documento, reconhecendo o sobrenome que a conectava àquela verdade oculta. Mas antes que pudesse se aprofundar nas páginas, uma sombra crescente entrou na sala. Era Beatriz, o rosto pálido, os olhos arregalados. Eles estão vindo. Você tem que sair. Luísa sentiu o coração desabar. O passado que tanto desejou era agora uma armadilha mortal. Carlos, o que nós fazemos? Escapar. Agora! Gritou Carlos, com um pânico evidente, mas a porta atrás dele se fechou, e homens começaram a se aproximar, encurralando os quatro. A adrenalina tomou conta dela. Seguirem-me, determinou, tomando à frente. Vou descobrir onde o que nos une está, lutando por nossos direitos. Esse é o meu legado, e não serei apenas uma vítima. Mas Luísa, isso pode ser perigoso. Tomás advertiu, mas ao ver a chama na ousadia dela, ele só pode confiar. Então vamos juntos. Se a verdade nos salvar, vamos abraçá-la. Com isso, Luísa tomou a frente, e juntos, defender os laços do passado e enfrentar as sombras do presente. Quando finalmente encontraram uma saída às pressas, Luísa olhou para trás uma última vez. A verdade, sua verdade, começava a se desvendar. Ela não era mais só uma faxineira, mas uma mulher que buscava seu lugar. E quando cruzaram a porta para o novo amanhecer, a luz do sol os envolveu como um abraço quente, um sinal de que, não importava as dificuldades, estariam juntos em busca de suas próprias verdades. Agora que a história chegou ao seu clímax, eu preciso da sua ajuda.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer, é de extrema importância. E comente suas reações e teorias sobre o final. Ah, e não esqueça, você precisa compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.